no ar, a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 16 de abril de 2025. Vamos ao destaque do dia: sustentabilidade. Decreto regulamenta o programa Mover, que estimula a inovação na indústria automobilística e mobilidade menos poluente. Reciclagem, eficiência energética e segurança estarão entre os parâmetros técnicos e ambientais observados pelos fabricantes e importadores de veículos. A indústria terá que reduzir pela metade as emissões de carbono até 2030. E os carros terão uma rotulagem para informar ao consumidor o nível de gasto de combustível. E ainda, educação. Matrículas na educação em tempo integral crescem no ensino fundamental e médio, com investimentos de mais de 4 bilhões de reais do governo federal. E o governo também vai mapear boas experiências nesse tipo de escola para ampliar as políticas públicas. Você vai ouvir também novo recorde no turismo internacional. O Brasil recebe 3 milhões e 700 mil turistas estrangeiros nos 3 primeiros meses de 2025. Quase 48% a mais que no mesmo período do ano passado. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.abc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta. Lançado em 2024, o programa Mover prevê incentivos fiscais para apoiar a descarbonização dos veículos brasileiros. O presidente Lula assinou o decreto regulamentando algumas regras do programa para nesta terça-feira. E hoje essas medidas foram detalhadas pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. A repórter Graciele Bittencourt acompanhou o anúncio e traz os detalhes para a gente ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil. Oi, Graciele, boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. Olha, esse decreto estabelece os parâmetros técnicos e ambientais para reciclagem, eficiência energética e segurança, que devem ser adotados pela indústria automobilística. O decreto estipula que veículos leves e pesados deverão ter maior eficiência, reduzindo o consumo de combustíveis em relação aos veículos comercializados antes, né? O decreto, a meta, quer dizer, é que até 2031 haverá uma redução média de 12% no consumo de combustíveis em relação aos veículos comercializados em 2022. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou que isso vai beneficiar os consumidores. Vamos ouvir? Entre 2027 e 2031, os consumidores podem economizar 8 bilhões de dinheiro em combustível, que nós vamos ter veículos com melhor eficiência energética. Eles vão poder andar mais com menos combustível. E Graci, sobre a redução das emissões de CO2, quais foram as metas estabelecidas? Luciana, a indústria terá que reduzir pela metade as emissões de carbono até 2030. Isso em relação ao emitido pelos veículos em 2011. Além disso, os veículos produzidos no país deverão atender novos requisitos de reciclabilidade. Até 2030, veículos com até 8 lugares deverão ser fabricados com 80% de materiais que sejam recicláveis. E para veículos leves de carga, essa meta será de 95%. E quais as outras novidades do decreto, Graci? Olha, a segurança veicular também está garantida no decreto e as fábricas devem implantar gradativamente sistemas de frenagem automática de emergência, controle de estabilidade, alerta de mudança de faixa e monitoramento de fadiga do condutor. Além disso, agora será obrigatória a adesão ao programa de rotulagem veicular, como informou o secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio, Indústria e Serviço, Wallace Moreira. A etiquetagem traz transparência para o mercado do setor automotivo, porque traz informações para aquilo que o consumidor ele está adquirindo, para aquilo que ele está comprando, em termos de eficiência energética, de segurança veicular. Traz para o mercado a questão da previsibilidade, da estabilidade. As etiquetas elas vão ser padronizadas por órgãos como o Inmetro e a Secretaria Nacional de Trânsito. E como é que vai funcionar a fiscalização do cumprimento das exigências previstas nesse decreto? As montadoras e importadoras elas devem comprovar o cumprimento da meta por meio de relatórios periódicos que serão auditados. E o não cumprimento pode implicar em multas compensatórias ou cancelamento do ato de registro de compromissos. Luciano, Mariana. Obrigada, Graciele Bittencourt, pelas informações ao vivo. O
ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que 15 milhões de pessoas serão beneficiadas com a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. O projeto que trata sobre isso e também reduz a alíquota para quem ganha até R$7 mil foi enviado pelo governo ao Congresso Nacional e o ministro se disse otimista sobre a aprovação. O ministro participou na tarde de hoje do programa Sem Censura na TV Brasil, conduzido pela apresentadora Cissa Guimarães. Durante a roda de conversa, Haddad destacou que atualmente quem ganha até 2 salários mínimos já é isento e que a ampliação da faixa terá um custo de R$30 bilhões, que será compensado pelos mais ricos, aumentando a justiça tributária. Isso precisa ser compensado. Nós vamos abrir mão de um dinheiro que iria para a saúde, para a educação, que iria para pagar a dívida e tal, e nós vamos abrir mão. Alguma coisa em torno de 30 bilhões, tá? Da onde virão 30 bilhões? Do bolso de quem? Nós descobrimos 141 mil brasileiros, ou seja, 1%, que tem uma renda superior a 600 mil, o cara que tem 1 milhão de renda anual, e não paga nem 10% de imposto de renda, que é a alíquota que uma professora de escola pública paga, um policial militar paga. Esses caras que ganham 1 milhão para cima, esses 141 mil, pagam 2% de alíquota. Aposentados e pensionistas do INSS já podem consultar o calendário de antecipação do 13º salário. Serão destinados cerca de R$73 bilhões aos pagamentos, beneficiando mais de 34 milhões de pessoas em todo o país. O pagamento da primeira parcela será feito entre 24 de abril e 8 de maio, a depender do número final do cartão de benefício. Vale lembrar que recebem primeiro os beneficiários que ganham até um salário mínimo. Os valores já podem ser consultados pela Central de Atendimento 135, pelo aplicativo Meu INSS ou no site meu.inss.gov.br. O site é meuinss.gov.br. A inflação desacelerou em março deste ano para todas as faixas de renda na comparação com fevereiro. Apesar da alta mais acentuada para os alimentos, a inflação para a classe de renda muito baixa recuou de 1,59% para 0,56%. De acordo com o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a desaceleração para as classes de menor renda foi impulsionada principalmente pelas tarifas de energia elétrica. Também teve impacto nas quedas dos preços das passagens de ônibus urbano e do metrô. Já para as famílias de renda mais alta, o alívio partiu da melhora do grupo Educação, sobretudo por conta do fim dos reajustes das mensalidades escolares. Foi anunciada hoje a identificação de 2 corpos de desaparecidos políticos enterrados na Vala de Perus, em São Paulo. Seus nomes são Grenaldo de Jesus da Silva e Denis Casemiro. Eles foram identificados a partir do trabalho do Projeto Perus, fruto de uma parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. A Vala de Perus foi utilizada pela ditadura militar no Brasil para o enterro indigno e não oficial de indigentes e opositores do regime. Era uma vez 2 rapazes, um nascido em 41, outro em 42. Um nasceu em São Luís do Maranhão, outro nasceu no interior de São Paulo. Os 2 tinham um sonho de maior igualdade, de maior justiça social. O nome de um era Grenaldo e ele foi marinheiro. E, junto com mais 1.500 companheiros, lutou contra o golpe militar de 1964. Também havia o jovem Denis Casemiro. Era um pedreiro, era um trabalhador rural, virou operário, veio para São Paulo e começou também a lutar contra aquele governo ditatorial. Eugênia Gonzaga, presidente da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, anunciou nesta quarta-feira a identificação desses 2 desaparecidos políticos, vítimas da ditadura militar, enterrados na vala clandestina de Perus, em São Paulo. Os achados são fruto de avanços tecnológicos e análise genética, encabeçados por uma equipe multidisciplinar, como destacou o pesquisador Samuel Ferreira, membro do Comitê Científico do Projeto Perus, desenvolvido em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, a Prefeitura de São Paulo e a Unifesp, Universidade Federal do Estado de São Paulo. Trabalhamos com profissionais da arqueologia forense, da antropologia forense, da medicina legal, da odontologia e da genética forense. Então, esse enfoque multidisciplinar foi fundamental para que nós pudéssemos chegar a essas identificações, tendo em vista o contexto da formação da Vala de Perus
e o estado em que os remanescentes ósseos foram encontrados, tanto na época da exumação quanto ao longo de tantos anos de descaso. Os remanescentes ósseos de mais de 1.000 corpos sem identificação foram descobertos em 1990 no cemitério Dom Bosco, na zona noroeste de São Paulo. No local foram enterrados, entre outros corpos, os de opositores ao regime iniciado em 1964. Depois de um tempo parado, os trabalhos foram retomados em 2014. A ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, defendeu que esse esforço pela identificação das vítimas da ditadura é uma defesa à democracia e reafirmou o compromisso do governo com a busca pela verdade. Desde 2014, quando o Centro de Antropologia e Arqueologia Forense foi criado, ele tem se dedicado à identificação dos remanescentes ósseos da vala clandestina de Perus. Em 10 anos, as pessoas que estão à frente dessa luta não têm medido esforço e têm buscado os conhecimentos e as técnicas mais atualizadas que conseguimos acessar no Brasil e fora do Brasil para repor a verdade e fazer justiça. Em março, a ministra Macaé Evaristo proferiu, em nome do governo brasileiro, um pedido público de desculpas aos familiares dos mortos e desaparecidos da ditadura militar pela negligência do Estado na identificação das ossadas encontradas na vala de Perus. Reportagem Natália Kozlik. Em 2018, os trabalhos realizados pela Universidade de São Paulo com os corpos da vala de Perus também resultaram na identificação do irmão de Denis Casemiro, Dimas Antônio Casemiro. Incentivar a educação em tempo integral é uma das prioridades do governo. Dados do censo escolar mostram que houve um aumento no percentual de matrículas com jornada ampliada de cerca de 18% em 2022 para quase 23% em 2024. E para mapear boas experiências pelo país, o Ministério da Educação lançou um edital para selecionar iniciativas inspiradoras de gestão e projetos de educação em tempo integral. O Ministério da Educação está em busca de experiências inspiradoras na modalidade de ensino em tempo integral. A proposta é mapear e reconhecer ações de gestão e projetos pedagógicos que possam servir de modelo ao país. É o que explica o diretor de Políticas e Diretrizes da Educação Integral Básica, Alexandro do Nascimento Santos. Nós temos feito um esforço para lembrar a sociedade brasileira, lembrar os gestores públicos, lembrar as equipes das escolas de que a educação integral é uma concepção, não é só um ajuste do tempo na escola. E esta concepção precisa ser uma concepção de educação integral. As iniciativas selecionadas vão integrar o mapa de experiências, uma espécie de repositório para ser compartilhado com todo o país. Também está prevista a realização de uma mostra nacional de práticas inspiradoras, a publicação de um e-book apresentando as experiências, a produção de um curta-metragem e o intercâmbio presencial entre escolas com despesas de diárias e passagens pagas pelo Ministério da Educação. A secretária de Educação Básica, Kátia Schweikart, destacou a potência da escola em tempo integral. A gente pode mais, a gente pode enxergar melhor como é que as nossas escolas, os currículos, práticas pedagógicas, a formação de professores, o material que a gente produz, dialoga de verdade com fora dos muros da escola. As inscrições começam nesta quinta-feira e poderão ser feitas até o dia 16 de maio pelas secretarias de educação municipais, estaduais e distrital. Podem participar escolas públicas de todas as etapas da educação básica. Desde 2023, o governo trabalha para ampliar o número de vagas na educação integral. Nos 2 últimos anos, o Ministério da Educação investiu 4 bilhões de reais no programa Escola em Tempo Integral. Os investimentos já mostram resultados. Segundo o Censo Escolar 2024, em todas as etapas da educação básica, houve ampliação da oferta de matrículas em tempo integral. No ciclo 2023-2024, foram ofertadas 965 mil matrículas no país. Reportagem Luana Karen. As inscrições vão até 16 de maio no endereço cimec.mec.gov.br. E como ouvimos, o número de estudantes no ensino integral aumentou, inclusive no ensino médio. Para ajudar o jovem a permanecer na escola, o governo conta com o PED Meia. Estímulo que ajuda o aluno a concluir os estudos.
No ensino médio, o percentual de matrículas na educação integral cresceu de 20,4% para 24,2%. Para incentivar que jovens de escolas públicas concluam o ensino médio, o governo federal criou o Pé de Meia, um programa de incentivo financeiro educacional voltado a estudantes de baixa renda. Funciona como uma poupança e tem o objetivo de democratizar o acesso nessa etapa de ensino e reduzir a desigualdade social entre os jovens. Thalita Nascimento é aluna do 3º ano do ensino médio em Brasília e recebe o benefício e, por isso, já pode sonhar com uma vaga na universidade. A gente tendo esse benefício, a gente facilita um pouco mais. Aí, eu já consigo ampliar essa questão, do Enem, do PAS, vestibular. Então, isso ajuda bastante. A escola de ensino integral que Thalita estuda em Brasília tem cerca de 400 estudantes de 14 a 18 anos. Lá, o ingresso de estudantes de baixa renda em universidades federais tem crescido a cada ano, como afirma a vice-diretora da escola, Jéssica Fiamma. Em 2024, nas turmas de 3º ano, nós tínhamos um total de 127 estudantes. Nós tivemos 28 aprovações em universidades federais no Brasil e aprovações em cursos muito concorridos. Então, a gente está falando de aprovação em medicina, direito, psicologia. Para quem não pensa em entrar em uma universidade, o ensino médio integral dá outras opções para o estudante. É o que garante o diretor da escola de Thalita, Victor Rios. Dentro de preparação para o mercado de trabalho, a gente tem desenvolvimento de jogos e esportes digitais, marketing, robótica, programação, gastronomia, marcenaria. O governo federal, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, está implementando 102 novos campos de institutos federais de educação, ciência e tecnologia em todo o Brasil, com investimento de 2,5 bilhões de reais. Quando estiverem em pleno funcionamento, serão 140 mil novas vagas, prioritariamente de cursos técnicos integrados ao ensino médio. Reportagem Cleide Lopes. Com a chegada do feriado prolongado da Semana Santa em Tiradentes, a movimentação nos aeroportos deve ser intensa. Os 10 terminais da Infraero, com voos comerciais, devem receber cerca de 115 mil passageiros. Estão programados 996 voos entre pousos e decolagens. A expectativa é de que os dias mais movimentados sejam quinta-feira e terça-feira da semana que vem. O aeroporto com maior fluxo de passageiros deverá ser o Santos Dumont, no Rio de Janeiro, seguido por Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e em terceiro, Jericoacoara, no Ceará. A Infraero recomenda ao viajante chegar com 1h30 de antecedência, no caso dos voos domésticos. O Brasil recebeu 3.700.000 turistas internacionais nos primeiros 3 meses do ano. Isso significa que o país registrou de janeiro a março a maior marca da história de visitantes estrangeiros, com alta de 47,8%, comparado ao mesmo período do ano passado. São Paulo segue sendo a principal porta de entrada dos estrangeiros, seguido pelo Rio de Janeiro. Os dados são do Ministério do Turismo, em parceria com a Embratur e a Polícia Federal. O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, disse que os números mostram que o Brasil é um grande destino internacional. É um recorde em cima de recorde, isso é geração de emprego, de renda e ao turismo se reafirmando como um grande motor da nossa economia. O Brasil é um grande destino turístico internacional. Enquanto o mundo cada vez mais se vê com conflitos econômicos, religiosos, com guerra, o Brasil aparece ao mundo como um grande destino de paz, de cultura, um grande destino turístico. E assim a gente se apresenta ao mundo. O Plano Nacional de Turismo, lançado pelo governo federal, tem como objetivo posicionar o Brasil como o destino mais visitado da América do Sul até 2027, atraindo mais de 8 milhões de turistas internacionais por ano. Semana Santa chegando e o brasileiro vai atrás não só de chocolate, mas também de peixe. Nos mercados, o tradicional bacalhau ainda se destaca, mas a tilápia cada vez mais aparece na mesa das famílias. A reportagem é de Lorena Pacheco.
A bancária Deise Moura vive em Fortaleza, Ceará, e leva um estilo de vida saudável, com dieta rica em peixe, principalmente tilápia. É um peixe muito leve, muito saudável, muito saboroso, que tem abundância aqui na nossa região e sempre prefiro a tilápia em várias refeições. E em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Renan Galdino também tem a tilápia no cardápio. Além do sabor, o preço também influencia na escolha. O preço da tilápia tem um preço bem interessante, a tilápia eu gosto bastante. A tilápia vem ocupando espaço na mesa do brasileiro durante todo o ano, mas principalmente durante a Semana Santa, quando o consumo de pescados aumenta. Como Renan Galdino, muitas famílias já substituem o tradicional bacalhau pela tilápia. Segundo dados do Ministério da Pesca e Aquicultura, a tilápia representa mais da metade da produção do pescado nacional, com cerca de 400 mil toneladas, de um total de 790 mil. A produção brasileira de peixes e outros organismos aquáticos, como moluscos e crustáceos, vem crescendo e se diversificando nos últimos anos. É o que afirma Paulo Faria, diretor de Desenvolvimento e Inovação da Secretaria Nacional da Aquicultura, do Ministério da Pesca e Aquicultura. O Brasil produz principalmente tilápia, hoje é o quarto maior produtor de tilápia do mundo, e o segundo peixe mais produzido aqui no país é o tambaqui. É um peixe amazônico de águas quentes, né, que é o segundo peixe, é uma espécie nativa produzida aqui no nosso país, que também está sendo produzida e também começando a ser exportada. Semana Santa é como se fosse Natal. É assim que o piscicultor Guilherme Gonçalves Pereira, do Distrito Federal, descreve o período que antecede a Páscoa, quando as vendas de tilápia aumentam entre 40% e 50%. Segundo ele, esses números confirmam o gosto do consumidor pelo tipo de peixe. Por ser uma proteína de alta qualidade, a gente já tem vários tipos de cortes livres de espinhos, né, uma proteína de sabor suave. Então a gente costuma falar que a tilápia é muito democrática, ela atende todos os públicos. Dados da Associação Brasileira da Piscicultura apontam que o consumo do pescado cresceu mais de 53% na última década. Para ajudar a aquecer o setor pesqueiro e aquicultor, o Ministério da Pesca e Aquicultura desenvolve ações como capacitação, assistência técnica, fomento ao crédito e registro geral da atividade pesqueira. Reportagem Lorena Pacheco. O presidente Lula participou hoje da cerimônia do Dia do Exército, com homenagens a civis e militares pelos serviços prestados. Este ano, o Dia do Exército Brasileiro coincidiu com a celebração dos 80 anos da vitória da Força Expedicionária Brasileira na Europa, quando 25 mil soldados lutaram durante a Segunda Guerra Mundial. O Exército completa em 2025 377 anos de existência e comemora com conquistas como a incorporação de mulheres à Força Terrestre, além de investimentos em defesa e projetos humanitários. O presidente Lula participou da cerimônia, ele recebeu as honras militares. Durante a solenidade, também foram entregues condecorações a autoridades e instituições civis e militares, em agradecimento aos serviços prestados. E um desfile apresentou as tropas que atuam em todo o país. Luciana Colares de Holanda, para a Voz do Brasil. Essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União agora está no TikTok. A entrada do TCU em uma das redes sociais que mais cresce no Brasil reflete o compromisso de ampliar a participação cidadã. A ideia é alcançar o público mais jovem e dar transparência às ações da instituição. Os conteúdos são feitos pela Secretaria de Comunicação em linguagem simples, de forma criativa e dinâmica. Os dados globais sobre o uso da internet e redes sociais apontam que o Brasil tem mais de 90 milhões de usuários na plataforma.
É o terceiro país com mais contas no mundo, atrás dos Estados Unidos e da Indonésia. O TCU também está presente no Instagram, Facebook, LinkedIn e no X, o antigo Twitter. O endereço do perfil do TikTok é @TCU_oficial. Siga e compartilhe os conteúdos. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF suspende pedido da Espanha para extradição de cidadão búlgaro e pede esclarecimentos sobre reciprocidade. STJ considera válida a exclusão extrajudicial de sócio baseada em estatuto sem registro. Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia mantém multa a candidatos à Prefeitura de Porto Velho por propaganda irregular. Boa noite, eu sou Walter Lima. E eu sou Carlos Eduardo Cunha. Supremo Tribunal Federal suspende a extradição de cidadão búlgaro até que a Espanha comprove a existência de reciprocidade no cumprimento do tratado bilateral firmado com o Brasil em 1988. A decisão de suspensão é do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso. O cidadão búlgaro é investigado na Espanha por tráfico de entorpecentes. Fernanda Porto. A decisão foi tomada após o governo espanhol negar recentemente o pedido de extradição feito pelo Brasil de Osvaldo Eustáquio Filho, investigado por crimes como ameaça, perseguição, incitação ao crime, associação criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Foi fixado prazo de 5 dias para o governo espanhol, por meio da embaixada, apresentar as informações sobre o cumprimento do tratado internacional. Enquanto aguarda a resposta, o ministro Alexandre de Moraes determinou a conversão da prisão preventiva do homem búlgaro em prisão domiciliar, condicionada ao uso de tornozeleira eletrônica. O STF abriu as inscrições para a seleção de trabalhos sobre desinformação e direitos da infância. O conteúdo selecionado vai integrar a Desinfoteca, acervo digital do programa de combate à desinformação do tribunal. O objetivo é reunir materiais que contribuam para a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. Serão aceitos trabalhos como artigos científicos e cartilhas que tratem de temas como privacidade, proteção de dados, educação midiática, saúde mental e prevenção de violências digitais. Podem participar grupos de pesquisa, entidades da sociedade civil, estudantes de mestrado e doutorado, mestres, doutores e demais profissionais da área. As inscrições podem ser feitas até 5 de maio. STJ considera válida a exclusão extrajudicial de sócio feita com base em estatuto da empresa. O estatuto havia sido assinado pelos membros da sociedade empresarial, mas não tinha registro na junta comercial. Fátima Uchoa. O sócio ajuizou ação para anular a exclusão, mas nas instâncias ordinárias o pedido foi julgado improcedente e a terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial. O relator ministro Ricardo Vilas Boas Cueva entendeu que o estatuto foi assinado pelos sócios seguindo todas as formalidades exigidas para o próprio contrato social e tinha clara intenção de complementar o contrato, não de contrariá-lo. Primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeita pedido de empresa de informática que queria condenar um ex-empregado por danos morais. O trabalhador, que era supervisor de engenharia, foi acusado de exigir propina de fornecedores no exterior para facilitar contratos. Samanta Flor. O empregado foi admitido em 2016 e em 2021 pediu demissão. Após o desligamento, a empresa recebeu denúncia de um fornecedor na China de que ele teria exigido propina para favorecê-lo nas negociações. A empresa entrou na justiça contra o ex-empregado para pedir indenização por dano moral. O TST rejeitou o pedido porque, no caso de pessoa jurídica, é preciso haver comprovação dos danos à sua imagem, à sua reputação e à sua atividade econômica. Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia mantém multa a candidatos à Prefeitura de Porto Velho por propaganda irregular. Eles foram condenados a pagar R$360 mil pela colagem dos anúncios e R$1.800.000 por não terem feito a remoção deles no prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral.
Vanessa Pereira. A candidata à Prefeitura de Porto Velho, em Rondônia, Mariana Carvalho, e o vice Valcenir Alves da Silva foram condenados por terem colado cartazes de campanha em sequência, simulando o outdoor, forma de propaganda proibida pela lei das eleições. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. E eu sou Ricardo Nacaoca. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Governo prevê salário mínimo de R$ 1.630 e superávit de 34,3 bilhões em 2026. Morte de criança no DF reacende debate sobre controle nas redes sociais. Congresso pode analisar a aposentadoria obrigatória de juiz, promotor e militar. Boa noite. Boa noite. A morte de uma menina de 8 anos no Distrito Federal após prática arriscada divulgada na internet reforçou o debate sobre o controle das redes sociais. Para o senador Flávio Arnes, há consenso sobre a necessidade de regulamentar o ambiente digital. Arnes foi relator do projeto de lei que estabelece regras para o acesso de crianças e adolescentes às plataformas, incluindo a previsão de multa em caso de descumprimento. O texto já foi aprovado pelo Senado e agora aguarda análise na Câmara dos Deputados. Reportagem de Samara Sadek. A trágica morte da menina Sara Raíssa de Castro, de 8 anos, no Distrito Federal, em 10 de abril, reacendeu a discussão sobre conteúdo perigoso em ambientes digitais. Raíssa morreu após ter inalado desodorante num provável comportamento estimulado em postagens numa rede social. No debate, a busca por respostas. O controle é dos pais? O Estado deve impor limites na disseminação de conteúdos? Para o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, sim, as redes devem ter limites. Ele é autor do projeto já enviado à Câmara dos Deputados para punir as empresas com multas de até 10% do faturamento se deixarem de prover mecanismos de segurança a crianças e adolescentes, entre outras regras. O senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, que relatou o projeto na Comissão de Comunicação e Direito Digital, entende que já há um consenso em prol de um maior controle sobre as redes sociais. Eu acho que há um consenso no Brasil que temos que proteger as crianças e adolescentes em ambientes digitais. Todo mundo está preocupado com isso. Então nós temos, inclusive, o apoio de cerca de 300 entidades do Brasil que se dedicam justamente a esta área da criança e do adolescente. O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, acredita que o projeto vai conter abusos. Como a iniciação das crianças em jogos, como a exposição à propaganda sobre temas que não são adequados para a formação das crianças. O pai de Sara Raíssa, Cássio Murilo, pediu justiça ao falar com a imprensa após o enterro da filha, que queria ser médica. Que cada pessoa conseguir evitar que mais uma pessoa morra, vocês vão estar realizando o sonho da minha filha. Eu só quero justiça. Pelo projeto do Senado, as redes devem oferecer meios para barrar o acesso de crianças, ferramentas de controle parental e canais de denúncias. Também devem ter freios contra a publicidade direcionada ao público infantil. Em relação aos jogos eletrônicos, a proposta proíbe as caixas de recompensas, equiparadas aos jogos de azar. Aos provedores, fica o dever de retirar conteúdo que viole direitos, independentemente de ordem judicial, conforme entendimento da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, citado no relatório do projeto de lei. O governo regulamentou o programa de pleno pagamento de dívidas dos estados. Fruto de um projeto do senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, o Propag vai criar condições para que os governadores renegociem suas obrigações com a União e mantenham a capacidade de investimento em diversos setores.
Repórter Alexandre Campos. O decreto editado pelo Executivo traz regras detalhadas sobre o pagamento de dívidas com a União pelos estados que aderirem ao programa até o final deste ano. Transferência de bens móveis ou imóveis, de participações societárias, de créditos com o setor privado e de outros ativos para a União são alguns instrumentos previstos para a quitação das obrigações. Deduzidos esses valores, o saldo devedor apurado poderá ser pago em até 360 meses, corrigido pelo IPCA mais juros reais, que vão variar de 0% a 2%, a depender do aporte feito pelo Estado ao Fundo de Equalização Federativa e do investimento anual do saldo devedor em serviços públicos como educação técnica, saneamento, habitação, segurança pública, entre outros. Para Rodrigo Pacheco, essa fórmula, além de não penalizar os estados devedores, mantém a capacidade deles de investir em ações em prol da sociedade. Além de se pagar a dívida efetivamente, há também a possibilidade de investimentos em saúde, em educação, em segurança, a partir desse equacionamento. De acordo com o decreto, o dinheiro do Fundo de Equalização Federativa também poderá ser usado por estados não devedores que aderirem ao programa para investirem também nos serviços públicos. E a regra que igualou em 55 anos a idade mínima para a aposentadoria de policiais, homens e mulheres, pode ser alterada pelo Supremo Tribunal Federal. Para o senador Sérgio Moro, a medida vai corrigir um erro da reforma da Previdência. Repórter Marcela Cunha. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar a suspensão de um trecho da reforma da Previdência que estabelecia as mesmas regras de aposentadoria para homens e mulheres das polícias civil e federal. Em outubro, uma decisão liminar do ministro Flávio Dino considerou inconstitucional a exigência de idade mínima de 55 anos e 30 anos de contribuição para ambos os sexos. Para o senador Sérgio Moro, do União do Paraná, é justo que as mulheres tenham regras mais brandas. Caminha ao Supremo para reconhecer uma injustiça que foi feita lá em 2019, um equívoco, na verdade, do legislador. Tradicionalmente, na nossa legislação, o tempo exigido para a mulher sempre foi inferior ao dos homens, considerando aí principalmente a necessidade de uma dupla jornada. E em seguida poderemos tomar nossas providências para reformar a legislação. O caso é julgado no plenário virtual da Suprema Corte. Por isso, os ministros podem inserir os votos no sistema eletrônico até a próxima quinta-feira, dia 24. O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, apresentou um projeto que torna obrigatória a educação financeira na Base Nacional Comum Curricular de Educação Infantil e dos ensinos fundamental e médio. De acordo com a proposta, não haverá uma disciplina específica para tratar desse assunto. O tema deverá ser abordado de forma transversal, ou seja, discutido de forma contextualizada como algo do cotidiano durante as aulas das diversas matérias. Para o senador, é preciso que ainda nessa fase escolar, crianças e adolescentes tenham acesso a informações básicas sobre finanças pessoais, perigos do endividamento e, principalmente, a importância de poupar dinheiro para garantir o futuro, além de evitar vícios como drogas e jogos. Nós tivemos a ideia de colocar um projeto para poder fazer uma educação preventiva já desde o início do ensino fundamental, para que as crianças tenham essa noção da responsabilidade, da questão de como proceder em relação à educação financeira e também como se portar diante de situações como essa relativa às questões dos jogos. E chegou ao Congresso Nacional a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026. Enviado pelo Poder Executivo, o texto define as bases para a elaboração do orçamento do ano que vem, incluindo a previsão de salário mínimo em R$ 1.630. A reportagem é de Alexandre Campos. Pela proposta da LDO, o Executivo ainda prevê um superávit de pouco mais de 34 bilhões de reais em 2026, o que significa que a receita será maior do que a despesa. Essa meta fiscal corresponde a 0,25% do PIB. Presidente da Comissão Mista de Orçamento, o senador Efraim Filho, do União da Paraíba, classificou de ousada, mas atingível, a meta definida pelo governo. Segundo ele, o colegiado vai trabalhar para buscar os caminhos para o seu cumprimento. Nós temos ainda por parte do governo federal ali uma lacuna de 118 bilhões de reais de receitas que precisam aparecer e, claro, já há um compromisso
pelo governo, mas que a CMO faz questão de reforçar, que não poderão vir de aumento de impostos, aumento de alíquotas. Entre as prioridades definidas pelo governo no orçamento de 2026 estão as obras do novo Programa de Aceleração do Crescimento. Pela Constituição, a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 deve ser aprovada pelo Congresso Nacional até o dia 17 de julho. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Câmara aumenta a pena para injúria racial contra mulheres e idosos. Plenário aprova acordos internacionais nas áreas de tributos e aviação. Avança projeto que criminaliza a utilização de celulares em presídios. Comissão aprova medidas para recuperar o solo afetado por enchentes. Boa noite. A Comissão de Agricultura aprovou a adoção de diretrizes para acompanhar e recuperar o solo prejudicado por enchentes. A repórter Karen Santin tem mais detalhes do programa. Uma das consequências das enchentes causadas pelo aumento desproporcional no volume de chuvas é o empobrecimento do solo para a agricultura. Para restabelecer a produtividade dessas terras e prevenir perdas, a Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados aprovou a criação de diretrizes para acompanhamento e recuperação do solo prejudicado por inundações. A redução da fertilidade acontece porque a água em excesso retira parte dos nutrientes essenciais na superfície do solo e provoca erosão. Além disso, a chuva pode carregar resíduos diversos, como os industriais e de pesticidas, que contaminam as reservas naturais de água e podem tornar os alimentos cultivados impróprios para o consumo. Nesse sentido, o projeto do deputado Samuel Viana, do Republicanos de Minas Gerais, tem como objetivos principais: monitorar a qualidade do solo e da água nas áreas afetadas, garantir a saúde e a segurança alimentar das pessoas nessas regiões, dar assistência técnica e financeira para recuperar o solo e incentivar práticas agrícolas sustentáveis. Para o relator da proposta, o deputado Márcio Ronaiser, do PDT maranhense, a aprovação reforça o papel da Câmara na criação de estratégias de enfrentamento aos desastres climáticos. Para além da necessidade de amparar aqueles atingidos pelas fortes chuvas, o Poder Legislativo não pode se furtar de propor ações para remediar os danos que tragédias climáticas trazem. Entre as ações para auxiliar na recuperação do solo e na prevenção do empobrecimento, está prevista no texto a pesquisa e o planejamento agrícolas, a assistência técnica aos produtores rurais, o uso de drenagem do solo e o crédito para agricultores. Favorável à proposta, o deputado Marcelo Moraes, do PL Gaúcho, lembrou a situação dos agricultores do Rio Grande do Sul após uma sucessão de desastres ambientais ocorrida nos últimos anos. Além dessa cheia que houve em 2024, nós viemos de 3 secas consecutivas. E os agricultores do Rio Grande do Sul estão ficando negativados porque não conseguem mais pagar o financiamento. Aquele agricultor que não perdeu a planta, perdeu o solo. Quase 3 milhões de hectares de terra perderam fertilidade no estado devido às fortes chuvas, segundo a Emater do Rio Grande do Sul. Para valer como lei, o projeto ainda deve ser avaliado em 4 comissões da Câmara e depois votado no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Karen Santin. Desenvolvimento Regional. Benedita da Silva, do PT, destaca investimentos do governo federal em obras no estado do Rio de Janeiro, como o novo campus da Universidade Federal Fluminense em Campo dos Goitacazes e a duplicação da Serra das Araras na Via Dutra. Ela também ressalta os recursos destinados à saúde. Benedita da Silva ainda menciona o lançamento de edital para a Rede Nacional de Cursinhos Populares em parceria com a Fiocruz, como parte do esforço para ampliar o acesso da população ao ensino superior. Ela afirma que as ações refletem o compromisso da gestão federal com o Rio de Janeiro. E o do Rocha, do MDB do Maranhão, parabeniza a cidade de Santa Quitéria pelos 113 anos de fundação celebrados hoje, dia 16 de abril. Ele destaca os avanços nas áreas de saúde, infraestrutura urbana e educação. De acordo com o congressista, o município tem um dos melhores índices de alfabetização do estado. Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados.
Acesse bd.câmara.leg.br de onde você estiver e faça uma viagem por um mundo de conhecimento. Livros, legislação, estudos, arquivos de áudio, vídeos e obras raras. Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados. Informação e conhecimento ao alcance de todos. Acesse bd.câmara.leg.br. Votação. Os deputados aumentaram a punição para quem praticar injúria racial contra mulheres e idosos. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação. O plenário da Câmara aprovou o projeto que aumenta a pena para quem praticar crime de injúria racial contra mulheres e idosos. Injúria racial é quando uma pessoa ofende outra em razão de raça, cor, etnia ou origem. É um crime equiparado ao racismo. Hoje, quem cometer esse crime está sujeito a pena de 2 a 5 anos de prisão, e a pena pode ser aumentada até a metade se a ofensa for praticada por mais de 2 pessoas. Isso foi definido na Lei dos Crimes Raciais, aprovada em 1989, que ainda por cima tornou o crime inafiançável e imprescritível, ou seja, não existe fiança para que a pessoa seja posta em liberdade e não há prazo para punir o criminoso. O projeto aprovado, apresentado pela deputada Silvia Alves, do União de Goiás, aumenta a pena de 1 a 2 terços se a ofensa for dirigida a mulher ou pessoa idosa. Isso significa que esse tipo de ofensa pode levar uma pessoa a ficar mais de 8 anos presa. A proposta foi aprovada de maneira simbólica pelo plenário, mas recebeu críticas de deputados da oposição, que defenderam pena mais grave para esse tipo de crime, independente da idade ou gênero da vítima. Foi o que disse o deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba. Era para colocar pessoas, quem cometer crime de injúria racial, seja com quem for, tem que levar a cana mesmo, e principalmente com os idosos. Mas nós iremos votar favoráveis, senhor presidente, porque entendemos que isso é um crime bárbaro, que persiste na sociedade, mesmo em pleno século XXI, e nós não podemos admitir esse tipo de crime em nosso país. A relatora do projeto, deputada Dayana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, justificou o agravamento da pena para injúrias praticadas contra mulheres e idosos. Para ela, essas pessoas são mais vulneráveis e têm menos capacidade de reação. Que num país onde a pirâmide etária ela tem modificado de forma muito rápida e a gente vê um aumento da população idosa, e num país onde a maioria de negros e principalmente de mulheres negras, é extremamente importante que nós tenhamos pautas desta natureza sendo debatidas aqui. De acordo com pesquisa feita pelo site Jus Brasil, 60% das vítimas de crime de injúria racial são mulheres. O projeto que aumenta a pena para quem praticar crime de injúria racial contra mulheres e idosos seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Segurança Pública. Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, alerta para a infiltração do crime organizado em diversos setores da sociedade, incluindo a política, a economia e o meio ambiente. Ele também destaca os riscos que isso representa para o futuro das famílias brasileiras. Zé Vitor defende a urgência de aprovar projetos de lei que endureçam o combate ao crime, punam a reincidência e coíbam a receptação de bens ilícitos. Tudo isso, segundo ele, faz parte de um esforço coletivo por mais segurança e ordem no país. Luiz Lima, do PL, critica a segurança pública da cidade do Rio de Janeiro. Ele questiona a coerência da prefeitura ao pretender implementar na capital do estado penas mais rígidas contra criminosos, ao mesmo tempo em que apoia a chamada saidinha de presos. Luiz Lima argumenta que a ausência de ações e a fragilidade das leis penais contribuem para o avanço do crime organizado no Rio de Janeiro. O legislador defende punições mais severas aos líderes de facções criminosas e responsabiliza o judiciário por ser, segundo ele, conivente com a impunidade. A tramitação do projeto que criminaliza o uso de celulares em presídios avançou na Câmara. O repórter Luiz Cláudio Canuto traz mais detalhes sobre a aprovação do texto na Comissão de Segurança. A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou o projeto que torna crime o uso de celulares em estabelecimentos prisionais ou de internação. A proposta muda o Código Penal e a Lei de Execução Penal. A prática era considerada uma sanção administrativa, explica o relator, deputado Sargento Faur, do PSD do Paraná, que unificou projetos e ajustou alguns dispositivos. Nós estamos criando um tipo penal onde ele será responsabilizado penalmente com pena de prisão.
Inclusive, após a aprovação do projeto, quando terminou a sessão da Comissão de Segurança, eu fui procurado e parabenizado por uma das representantes da Polícia Penal. Falou que facilita muito o trabalho deles. Os presídios se tornaram no Brasil um verdadeiro escritório do crime. Então esse tipo de projeto visa endurecer as penas para quem faz uso desse tipo de aparelho ou para quem facilita a entrada. Nós estamos atacando os criminosos golpistas e as facções criminosas. O projeto original é do deputado Nelson Barbudo, do PL de Mato Grosso. A pena por utilizar, possuir ou portar celulares ou dispositivos análogos seria de reclusão de 2 a 4 anos e multa, com aumento em 1/3 se o equipamento fosse usado para a prática de crime ou para a comunicação com organização criminosa, o que seria falta grave para o preso ou interno. A pessoa condenada por uso, posse ou porte de celular teria que cumprir a pena em regime fechado, sem progressão antes da metade da pena. Pelo texto aprovado, diretor de penitenciária ou agente público que deixasse de proibir o acesso dos presos a celulares e dispositivos de comunicação interna ou externa cometeria crime com pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Quem ajuda ou facilita a entrada de celulares teria aumentado a pena de 3 meses a 1 ano para 3 a 6 anos e multa. O projeto que torna crime o uso de celulares em estabelecimentos prisionais ainda vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Depois segue para o plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. No canal da Câmara dos Deputados no WhatsApp, o cidadão tem notícias do parlamento em primeira mão, sem abrir mão de seu app de mensagem favorito. Tem informações em tempo real de tudo o que acontece no plenário e nas comissões, campanhas e muito mais. O aplicativo assegura a invisibilidade do nome e do telefone do usuário. Acesse cd.leg.br/WhatsApp-PCD, clique em seguir e ative o sininho para receber as nossas notificações. Justiça. Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, acusa ministros do STF de ameaçarem políticos que apoiam a anistia com a reativação de processos. Ele declara que é perseguido por discursos em plenário, mesmo tendo a imunidade parlamentar. Marcel Van Hatten também chama de hipócritas os colegas de esquerda que, segundo ele, não se solidarizam com parlamentares perseguidos por suas opiniões, mas reagem fortemente quando são alvos de sanções. Na visão de Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, a anistia para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro beneficia não apenas depredadores, mas também articuladores de um ataque à democracia. A deputada considera que o projeto protege aqueles que cometeram crimes graves contra o Estado de Direito. Já para cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, a anistia aos presos do 8 de janeiro representa justiça contra o abuso de poder. O deputado lembra que foi dado amplo perdão durante o regime militar e acusa o governo de utilizar a máquina estatal contra opositores. Eros Biondini, do PL Mineiro, também defende a anistia para os presos do 8 de janeiro, alegando que muitos estão detidos injustamente. O parlamentar denuncia o que considera um abuso do sistema judiciário e cobra justiça para essas pessoas, exigindo uma resposta do parlamento. Economia. A CCJ da Câmara aprovou nova regra de sucessão em compra de estabelecimento comercial. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta para deixar claro que a mera instalação de um novo estabelecimento em lugar antes ocupado por outro, ainda que no mesmo ramo de atividade, não implica em responsabilidade por sucessão, ou seja, o novo estabelecimento não responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência. O relator da proposta, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, defendeu que o projeto evita divergências na justiça e assegura o princípio da continuidade da empresa, evitando que a atividade empresarial seja inviabilizada, o que poderia prejudicar o aproveitamento de bens produtivos e a manutenção e geração de empregos. O deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, disse que o objetivo é preencher uma lacuna na lei. Então, há um estabelecimento. E esse estabelecimento trocou de dono, tem uma nova direção, uma nova administração. É óbvio que esta nova direção, essa nova administração, não tem responsabilidade sobre os problemas havidos e gerados
pela administração anterior, pelo proprietário anterior, pelo aquele que estava alugando, enfim. Então é fundamental, parece muito simples, mas há uma lacuna na lei, há um vazio na lei. A lei não deixa claro isso, então nós estamos agora esclarecendo a lei. A proposta que deixa claro que o novo estabelecimento não responde pelos débitos do estabelecimento anterior já pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes. Estar bem informado é fundamental para exercer sua cidadania, mas você não precisa contratar um detetive. A Lei de Acesso à Informação garante que tudo no governo seja feito às claras. E a Câmara dos Deputados cumpre isso à risca. Você pode requisitar qualquer informação pública presencialmente no Serviço de Informação ao Cidadão pelo Disque Câmara 0800 0619 619 ou pelo portal cd.leg.br/LAI. Com boa informação, você faz escolhas mais sábias e melhora a sua participação na vida política do país. Não fique de fora. Relações Exteriores. O plenário da Câmara aprovou 2 acordos internacionais. Um para consolidar regras para a prestação de serviços aéreos com El Salvador e outro para evitar a bitributação com o Chile. A reportagem é de Antônio Vital. A Câmara dos Deputados aprovou 2 acordos internacionais do Brasil sobre transporte aéreo e tributação com outros países. Começou a analisar também os documentos enviados de 4 em 4 anos pelo governo ao Congresso Nacional e que dizem respeito aos desafios e planejamentos do país na área de defesa. O primeiro acordo aprovado foi assinado com El Salvador e trata de transporte aéreo. Ele regula como empresas de aviação dos 2 países podem atuar no que diz respeito a sobrevoo do território, pousos comerciais e cobranças de tarifas. Acordos desse tipo já foram assinados pelo Brasil com dezenas de outros países, dentro dos princípios da política internacional conhecida como céus abertos. O texto define os direitos e obrigações das companhias aéreas, como a liberdade de definir suas tarifas. O acordo foi defendido pelo deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro. Somos favoráveis, sim, porque serviços aéreos internacionais regulares, rotas aéreas livres, a gente vai poder sobrevoar o território sem precisar pousar ou aterrissar e fazer escalas não comerciais. O segundo acordo aprovado foi assinado com o Chile e contém regras que os 2 países devem observar para evitar a cobrança em dobro de tributos de pessoas ou empresas que viajarem ou fizerem negócios nos 2 territórios. O acordo também previne sonegação fiscal em transações comerciais entre os 2 países e faz parte de dispositivos já seguidos por países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, grupo do qual o Chile faz parte e no qual o Brasil pretende ingressar. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, apontou a importância do acordo. Nós somos favoráveis a esta proposição. Ela elimina a bitributação e isso representa eliminar uma distorção que não cabe nestas relações entre o Brasil e entre o Chile. E o plenário da Câmara começou a analisar o relatório da Comissão Mista de Controle da Atividade de Inteligência do Congresso sobre os documentos enviados pelo governo que tratam de defesa nacional. São eles a Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco de Defesa Nacional. Esses textos contêm as análises, os objetivos e as estratégias necessárias para a defesa do país. Eles são enviados de 4 em 4 anos ao Congresso e precisam ser aprovados pela Câmara e pelo Senado. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, chamou a atenção do papel do Congresso na análise desses documentos. Então é importante que esse Congresso assuma essa atividade para si e esse documento é revisado a cada 4 anos, ele determina quais são os objetivos estratégicos da defesa nacional, todas as ameaças e quais são as prioridades geopolíticas do Brasil. E eu acho importante, inclusive, a gente mostrar aqui o papel importante que as Forças Armadas do Brasil e a defesa como um todo precisa ser valorizada. Entre as estratégias prioritárias recomendadas nos textos estão parcerias do Brasil com países integrantes da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, com Israel, com os países árabes, com a Índia, a China, os países membros do Mercosul e os que fazem parte dos BRICS, como a Rússia. Ainda não há data para votação no plenário do relatório da Comissão Mista de Controle da Atividade de Inteligência sobre os documentos do governo federal que tratam de defesa nacional.
Os 2 acordos internacionais com o Chile e El Salvador foram enviados para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Presidente do MDB de Santa Catarina critica a decisão do governo brasileiro de conceder asilo à ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, acusada de corrupção pela justiça peruana. Para ele, a medida revela conivência de integrantes do Executivo Federal com práticas ilícitas. O presidente também contesta a rejeição do STF ao pedido de extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio, que está na Espanha. Segundo ele, enquanto condenados por corrupção são protegidos, cidadãos brasileiros são perseguidos por manifestar opiniões, revelando desequilíbrio institucional. Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Marinho Magalhães e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite. Boa noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Até lá. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.